Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Versículo 21 a seguir. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Amém? Senhor meu Deus, fale conosco, Senhor, conforme a Tua palavra. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Pai, segundo o Teu querer nesta noite, nós estamos aqui para aprender do Senhor. E por isso, Pai, nós estamos neste lugar para ouvir o Senhor falar conosco no nome de Jesus. Amém, irmão? Podeis assentar. Eu quero falar com você nesta noite o que nos move é a fé. Amém, irmão? O que nos move é a fé. Na última vez que eu preguei aqui, eu falei uma questão de fé. Quem lembra disso? Hoje eu estarei falando o que nos move é a fé. Louvado seja o nome de Jesus. Marcos separou o seu evangelho por tópicos. E no capítulo de número 4, ele fala as parábolas do reino. O capítulo de número 5, a partir do versículo 35 do capítulo 4, ele já começa a demonstrar o poder de Jesus. Ver essa ação de Deus. E ele mostra esse poder, essa soberania, esse governo, em 3 aspectos. E hoje eu quero falar exatamente nessa questão da enfermidade e da morte. Jesus tinha atravessado de volta, ele foi à região de Gadara, aí voltou de novo para onde ele estava, e quando ele chegou novamente à praia, ele encontrou uma multidão, e encontrou 2 pessoas. A primeira pessoa, em meio à multidão que surgiu, foi Jairo. Jairo era uma pessoa importante na sinagoga. Jairo era rico. Jairo era uma pessoa
que de um conhecimento melhor, e a sua filha estava enferma, doente, à morte, ou seja, perto de morrer. E ele foi a Jesus. Ele foi a Jesus para que Jesus fosse à casa dele. E ele: eu rogo ao Senhor para que o Senhor vá na minha casa e imponha a mão sobre a minha filha, para que ela sare e viva. Jesus ouviu a voz dele e moveu em direção à casa de Jairo. A multidão era muito grande e o apertava. Havia na multidão uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Ela estava com uma hemorragia. Agora você imagine uma mulher com hemorragia há 12 anos. Ela estava anêmica, apática, fraca. E ela tinha uma convicção que ela não poderia estar ali, naquele lugar, porque ela não poderia que ninguém tocasse nela e ela não tocasse em ninguém. Ela era considerada imunda. Mas ela gastou todo o seu dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha com médicos, mas não adiantou, ela continuou enferma. Agora, ela ouviu falar a história. Aqui Marcos escreve, ele é mais didático, ele expande mais a história do que o próprio Lucas e Mateus, que são sinóticos. Mas ao expandir a história, Marcos diz que ela ficou sabendo que Jesus estava ali. Então ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi atrás dele. Ela foi atrás dele. Por que ela foi atrás dele? Porque não havia mais nada a se fazer. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Não tinha mais dinheiro e não tinha mais aonde ir. A esperança dela era simplesmente nada. Até ali, ela não tinha mais recurso e não tinha mais aonde ir, mesmo se tivesse recurso. Porque se ela gastara tudo que tinha e não foi curada durante 12 anos, não tinha mais a quem procurar e nem com o que procurar. Ela ouviu falar de Jesus. O que move esta mulher? A história. A história, irmão. O que move o coração desta mulher é exatamente o que ela havia ouvido. O que trabalha o seu interior é o que ela ouviu. Quando ela ouviu falar de Jesus, nasce dentro dela uma esperança. Se eu procurei tudo e não encontrei cura, se eu gastei tudo e não encontrei cura, dá a entender que esta mulher estava totalmente descrente, não tinha mais esperança. Mas a Bíblia diz uma frase interessante: ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, o que moveu ela foi exatamente a fé, irmão.
Quando Marcos escreve, ela ouviu falar de Jesus, Marcos está dizendo, ela ouviu alguém contar, ela ouviu alguém dizer que nele teria solução. Não que era para a vida dela, mas que já tinha resolvido de alguém. E por isso, ela toma uma atitude. Ouviu falar de Jesus. Olha para mim aqui, irmão. O que te move? Por quê? Por que você frequentar culto? Por que ir na igreja? Porque você vai ouvir falar algo que vai mover o seu coração. Talvez só o fato de vir aqui não é nada, mas o fato de ouvir vai mudar alguma coisa. A importância de se prestar atenção, a importância de se estar atento. Quando a pessoa vem num culto ou participa de um culto e não estar atento no que Deus pode fazer, ele perde algo. Você já imaginou se essa mulher ouvisse falar de Jesus e não desse atenção no que falava? Ela nem saberia o que Jesus estava fazendo ou poderia fazer por ela. Mas o que moveu ela foi o que ela ouviu. Um cântico move as pessoas. Um louvor bem preparado. Um louvor que é feito pela palavra, um testemunho. Contar um testemunho. Ouvir uma história da Bíblia. Move. O que nos move é a fé. Se você crê, pode mudar a sua situação. Está no crer. Só ouvir não adianta. Precisa haver algo que nasce aqui dentro. Ela poderia não ter crido. Ela poderia ter deixado de lado. Ela poderia não ter dado atenção. Mas alguém falou e ela ouviu que Jesus estava passando ali e que Jesus poderia resolver a sua situação. Dentro dela nasce uma esperança única, porque médico não resolveu, curandeiro não resolveu, o dinheiro foi embora, mas nasceu algo aqui, ó, que dizia: se eu tão somente tocar-lhe. Imagine o que o ouvir movimenta dentro da pessoa. Sabe por que muitos crentes são derrotados, irmão? Porque não para ouvir. Deus já falou muito hoje aqui, ó. Através dos louvores, Deus falou muito neste lugar. Não para ouvir. Se você parar para ouvir, vai mover o seu coração. Vai nascer algo dentro de você que vai mudar a sua vida. Se 12 anos sangrando, sem solução, ouviu falar de Jesus, nasce dentro dela uma única fé, dizendo: se eu tão somente tocar-lhe, isso é uma fé extraordinária. Talvez você nunca teve uma fé dessa.
Mas tem dia que a gente sai de casa dizendo assim: eu vou na igreja que eu preciso ouvir uma palavra. Né? Não é isso, irmão? Você sai de casa dizendo assim: eu vou na igreja que eu preciso ouvir uma palavra. Eu preciso ouvir uma palavra, tem algo dentro de mim, ou seja, eu passei a semana, ou o dia, ou eu passei aí 15 dias, eu estou atrás de algo entre eu e Deus. Ninguém sabia quem era a mulher, irmão. Oculta. Ela não se revelou, até porque não poderia revelar. Ela não poderia falar que estava doente. Ela não poderia pedir licença e dizer: estou sangrando, eu preciso tocar nele. Ela não poderia dizer isso. Tinha que ser em oculto, calado. Mas nasce dentro dela, porque ela ouviu falar de Jesus. Ele pode curar a sua enfermidade. Ele curou fulano, ele fez isso, ele é o filho de Deus, é o filho de Davi, ele é tudo isso. Ele pode curar a minha enfermidade. Ei, há momentos na vida que você precisa entender que se você parar para ouvir, vai mudar a sua situação. Vai mudar a sua vida. Se você ouvir, vai mudar a sua vida. Em cima do que ela ouviu, ela determinou o que moveu ela, a fé. O que moveu a mulher foi a fé, nada mais. Ela disse: se eu tão somente, não preciso de eu tocar no corpo dele, não. Porque eu sei que eu sou impura. Eu não preciso tocar no corpo. Mas se eu tocar na zola ou na beirada, para você entender, bem na ponta dos vestidos dele, eu sararei. Eu não preciso de muita coisa. Olha para mim aqui. Você não precisa de muita coisa hoje. Você só precisa que saia a virtude de Deus para a sua vida. Você só precisa que saia uma virtude, ou seja, você só precisa que Deus derrame poder. O que Marcos estava escrevendo, irmão? Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Porque a mulher, só de tocar nos seus vestidos, foi curada. Marcos estava dizendo isso. Mas a mulher, o que moveu ela, foi exatamente a fé de dizer: se eu tocar. Você não precisa de muito para Deus resolver a sua questão. Você não tem 12 anos que está sangrando. Você só precisa de fé. Você só precisa de crer que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Só precisa disso. A mulher entra ocultamente no meio dos outros, toca na orla dos vestidos. A Bíblia diz que o seu sangramento se estancou na hora. Ai, como Shermek soube rasfar, se estancou na hora, imediato. Olha para mim, irmão, a mulher estava pingando sangue, porque a Bíblia relata que estancou na hora. Ela sentiu que parou. Jesus para a multidão e diz: alguém me tocou. Os discípulos falam: Senhor, é gente demais. Jesus falou: alguém me tocou com fé. É gente demais. Olha para mim aqui. É gente demais, mas Deus sabe quem é você em meio à multidão. É gente demais, mas Deus sabe quem é que
realmente está louvando Ele verdadeiramente. É gente demais, mas Deus sabe quem tem necessidade. Não precisa ser exclusivo. Basta apenas ter fé. Quantos aqui têm fé que Deus pode colocar a mão sobre você? Alahasdu mexecandá. A mulher paralisou de medo. Não tinha o que fazer porque sabia que ele tinha descoberto. Se ela omitisse, ela perdia. E ela disse: foi eu, Senhor. Vai na tua fé. Está curada. Jesus, ao terminar aqui, que Jesus vai dar o passo para seguir em direção à casa de Jairo, chegam umas pessoas e diz: não precise mais incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim aqui, irmão. Deixa eu dizer uma verdade para você. Quando você precisa de algo, não creia nos outros falando contra. As pessoas têm mania de crer em vozes, acreditar naquilo do repente. Se você já foi a Jesus e já pediu para Ele ir na sua casa, não dê crédito, ao contrário, continue crendo, porque Jesus disse para ele: não ouça, só creia. Pega a tradução nova da Bíblia que você vai entender o que eu estou dizendo. A Bíblia vai dizer assim, que Jesus olhou para a multidão, para as pessoas que falou com Jairo, olhou para ele e disse: não ouça, só creia. O que nos move é a fé. Rapaz, não tinha saída. Já morreu. Os pranteadores já estão chorando. Olhe para mim, irmão. A morte é o fim de tudo. A morte é a única coisa que o homem sabe que não tem mais solução. O médico vai lutando. Quando ele vê que só resta a morte, ele diz: olha, não tem mais jeito. Só a morte. Quando as pessoas viram que a menina tinha morrido, eles vieram e dizem: olha, para, porque já morreu. Jesus disse: não creia, não dê ouvido a essas vozes que estão falando, só crê. Olhe para mim aqui, quero dizer para você uma coisa, irmão. Quando Jesus olha para aquele homem e diz: olha, não crê nos outros, não ouça as vozes, creia. Crê em quê? Por que você veio a mim? Quando ele diz creia, ele está dizendo: o que você veio fazer a mim? Ele diz: eu vim para o Senhor curar a minha filha, então continue crendo. Chegou no final? Chegou, não tem saída? Não, continue crendo. Continue crendo. Você não foi a Jesus? Foi, então continue crendo. Ah, fulano falou, não. Continue crendo. Jesus segue. Aí Jesus olha para a multidão e diz: vamos, porque ela está só dormindo, vamos lá despertá-la. A multidão sorriu, sarcástica. Jesus fala em eufemismo, retribui a conversa deles. Quando Jesus diz: ela está só dormindo, Jesus estava dizendo assim: eu estou sendo só irônico. Quando as pessoas lêem o texto, há até uma seita aí que diz que isso aqui está dizendo que existe o sono da alma, mas não é. Sabe o que Jesus estava dizendo àquele povo?
que para ele a morte e a vida é a mesma coisa. Para ele não tem interferência entre vivo, morto e vida, vida, morte, não tem. Para ele tanto faz estar vivo ou estar morto, ele é Deus. E você vê essa outra história que eu não vou falar para você sobre Lázaro, né? Quando ele diz assim, vamos que eu vou acordar meu amigo Lázaro que está dormindo. Ele dorme. Olha para mim, irmãos. Você serve um Deus que governa mundo físico e mundo espiritual. Você serve um Deus que manda no mundo físico e no mundo espiritual. Você serve um Deus que interfere no mundo físico e no mundo espiritual. Ele governa tudo. Se precisar trazer do mundo espiritual para o mundo físico, ele traz. E se precisar levar do mundo físico para o mundo espiritual, ele leva. Ele chega no túmulo de Lázaro e diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro sai. Ele chega em Elias e diz, Elias, sai do mundo físico e vem para o mundo espiritual. Elias sai sem morrer, sem morrer, sem morrer, sem morrer e vai para o céu. Pronto. Quem manda? Ele. Ele manda. O que nos move é a fé. Jesus para o povo e diz, vamos acordá-la. O povo sorri. O povo começa a sorrir da história. Diz, uai, será que ele não sabe que ela já morreu? Para ele, estava dormindo. É a mesma coisa de acordar uma pessoa normal. Aí ele, para poder causar um certo impacto, ele diz, então vocês não vêm comigo. Vem só a tríade aqui, Pedro e Tiago. Vem comigo. Ele chega perto da menina e diz, Talita, levanta. Comi, levanta. A criança levanta e entrega aos seus pais. Por que a criança levantou, estava morta e ressuscitou, irmão? Porque o dono da vida estava ali em pé. E quem crê, o que nos move é a fé. Se você foi nele, continue crendo que ele vai resolver a questão. Uma mulher oculta um homem importante. Uma mulher que não precisou ouvir nada, só tocar. Jesus não olhou o que ele tinha que ir, e nem tampouco aquela que não tinha nenhuma aparência. Jesus simplesmente fez, porque quem vai crendo que Deus faz, sabe que Ele faz, então recebe de Deus o que foi buscar em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.